Salve às 6 horas. Salve às 6 horas sagradas. Senhor Jesus, envolve-nos, Senhor, todos que estamos unidos através dessa oração, para te rogarmos amparo e misericórdia. Que a luz do teu amor possa nos envolver nesse instante, vibrando em nossas mentes e corações paz, serenidade, harmonia. Vibra, Senhor, sobre todos os irmãos e irmãs que se encontram enfermos, nos hospitais, nos sanatórios, nas ruas, e esses, Pai, que estão em nossos pensamentos nesse instante. Que a tua mão sublime possa se impor sobre cada um, vencendo suas enfermidades, dores e angústias. Permita, Pai, que assim seja. O zelador da fonte. Conta uma lenda austríaca que em determinado povoado havia um pacato habitante da floresta que foi contratado pelo Conselho Municipal da cidade para cuidar das piscinas que guarneciam a fonte de água da comunidade. O cavalheiro, com silenciosa regularidade, inspecionava as colinas, retirava folhas e galhos secos, limpava o limo, que poderia contaminar o fluxo da corrente de água fresca, mas ninguém lhe observava as longas horas de caminhada ao redor das colinas e muito menos o esforço que fazia para a retirada de entulhos. Aos poucos, o povoado começou a atrair turistas, cisnes graciosos passaram a nadar pelas águas cristalinas. Rodas d'água de várias empresas da região começaram a girar dia e noite. As plantações eram naturalmente irrigadas e a paisagem vista dos restaurantes era de uma beleza extraordinária. Os anos foram passando. Certo dia, o Conselho Municipal da cidade se reuniu como faziam semestralmente e um dos membros do conselho resolveu inspecionar o orçamento e colocou os olhos no salário pago ao zelador da fonte. De imediato, alertou aos demais e fez um longo discurso a respeito de como aquele velho estava sendo muito bem pago há anos pela cidade. Era um alto salário. E para quê? O que ele fazia, afinal? Era um estranho guarda da reserva florestal sem utilidade alguma. Seu discurso convenceu a todos. O Conselho Municipal dispensou o trabalho do zelador da fonte de imediato. Nas semanas seguintes, nada de novo. Mas no outono, as árvores começaram a perder as folhas. Pequenos galhos caíam nas piscinas formadas pelas nascentes. Certa tarde, alguém notou uma coloração meio amarelada na fonte. Dias depois, a água estava escura. Mais alguns dias, e uma película de lodo cobria toda a superfície ao longo das margens. O mau cheiro começou a ser exalado. Os cisnes imigraram para outras bandas. As rodas d'água começaram a girar lentamente até pararem. Os turistas abandonaram o local. A enfermidade chegou ao povoado. O Conselho Municipal então se reuniu
e, em sessão extraordinária, reconheceu o erro grosseiro que tinham cometido. Imediatamente, trataram de novamente contratar o zelador da fonte. Algumas semanas depois, as águas do autêntico rio da vida começaram a clarear. As rodas d'água voltaram a funcionar, voltaram os cisnes e a vida foi retomando seu curso. Assim, como conselho daquela pequena cidade, somos muito de nós, meus irmãos, minhas irmãs, que não consideramos determinados servidores como aqueles que se desdobram todos os dias para que o pão chegue à nossa mesa, para que o mercado tenha as prateleiras abarrotadas, para que os corredores dos hospitais e das escolas se mantenham limpos. Não enxergamos os que limpam as ruas ou recolhem o lixo, os que dirigem os ônibus, os que abrem os portões das empresas. Enfim, são servidores anônimos que quase sempre passamos por eles sem vê-los. Mas sem seu trabalho, o nosso não poderia ser realizado ou a vida seria inviável. Meu irmão, minha irmã, o mundo é uma gigantesca empresa onde cada um de nós tem uma tarefa específica e indispensável. Se alguém não executar o seu papel, o todo perecerá. Dependemos uns dos outros para vivermos, para trabalharmos e para sermos felizes. Pensemos nisso e, complementando essa reflexão, convido a todos os irmãos e irmãs para que nos tornemos zeladores de nossas fontes em nossa comunidade, em nosso templo, em nossa família. E principalmente, rogo a Deus que nos dê sabedoria e determinação para que sejamos zeladores de nossas fontes internas e servidores do Cristo Jesus. Bendito seja, Pai, o Teu nome, que a Tua luz se faça presente nesse instante em todas as mentes e corações. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te negaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia.
À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós, no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Salve as 6 horas. Salve as 6 horas sagradas. Que assim seja.